Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimento meus amigos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, meu nome é Jackson Santos, né? Estamos aqui mais uma vez e nós estamos estudando a revista da Escola Dominical, né? Que é a Igreja dos Gentios, né? E nós estamos caminhando pela palavra de Deus, nós estamos fazendo um resumo de 15 minutos toda semana e nós já estamos na lição de número 5, né? Dia 12 de agosto de 2026. O tema da lição é Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. O texto áureo é: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17, verso 30, né? Essa é a nossa lição, né? E, bom, a gente vai caminhar pela palavra de Deus e a gente vai pontuando algumas coisas, né? E a história começa ali, né? A gente estudou na lição anterior, quando Paulo estava ali na Macedônia, né, em Filipos, né? E agora Paulo ele está em Tessalônica, né? E aqui ainda é a segunda viagem missionária de Paulo, que ele está com Silas e com Timóteo, né? E provavelmente Lucas também. Lucas também está aqui também. Bom, vamos começar aqui no capítulo 17, né? Capítulo 17, verso 1, está escrito assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutia com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Então Paulo ele chega a Tessalonicense, né, a Tessalônica, e ele começa a falar de Jesus, né? A gente percebe ali que o Salmo 53, né, é a narrativa, né, porque é o Salmo 53 não, me desculpa, é Isaías 53. Ele vai falar desse lado de Jesus, dele ressuscitar, dele vir, dele tirar o pecado do mundo. Então esse texto era o texto mais trabalhado pelos irmãos da época. E de acordo com o que eu estou vendo aqui, ele também está falando de Isaías capítulo 53. Tá? Então Paulo ele prega, muitos dos irmãos se converteram ao Senhor, né? Alguns já eram tementes a Deus, mas eles abriram o coração para ouvir a palavra de Paulo. Mas depois alguns judeus ali, né, sempre tem um grupinho de pessoas, né, que querem atrapalhar. Essa é a verdade. Sempre tem um grupinho que ele vai trabalhar contra, né? Eles se reuniram, invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, porque foi Jason que recebeu Paulo e Silas ali na casa deles, né? E nisso aí, eles queriam achar Paulo e Silas, foram até invadir a casa de Jason e levaram ele ali para ser julgado, esse Jason, porque guardou Paulo e Silas na casa dele. E porque Paulo e Silas, o povo chamava eles de... falava no sentido como se ele estivesse trazendo alvoroço para a cidade, né? E Paulo, ele estava pregando que Jesus é o rei. Jesus é o rei. E César, ele era o rei da época. E o povo, esses judeus se levantaram e falaram: ele está pregando um outro nome, um outro rei. Tanto que para Jesus sair dessa prisão, ele teve que pagar uma fiança, né? Então, muitos judeus ali, eles se levantaram contra Paulo, né? Do mesmo jeito que eles desceram de Jerusalém e foram até a igreja de Antioquia levantar algumas questões. Então a gente percebe que o povo judeu aqui, o tempo inteiro, eles estão tentando atrapalhar a obra de Deus e o crescimento da obra de Deus. Isso é interessante, irmão, porque infelizmente na caminhada no evangelho nós vamos encontrar pessoas que vai tentar nos parar, tá? Vai ter, tá bom? Então Paulo e Silas, eles desceram para Bereia, né? E os bereanos, eles eram mais nobres, né? Do que os tessalonicenses, e eles pregam o evangelho ali, e os bereanos, eles ficavam analisando
Eles ficaram analisando a palavra de Deus para ver se era assim mesmo, né? E mais uma vez, né, desceu alguns judeus de Tessalonicenses, né, de Tessalônica, e eles começaram a levantar novamente questões, né? Tá aqui no verso 13 em diante, né, quando fala assim, ó, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões, né? Então a gente percebe assim que sempre tinha alguém se levantando. Então eles falavam que eles estavam bagunçando, que eles eram arruaceiro, em outras palavras, né? E deram mais um jeito de ir para Paulo quando eles estavam em Bereia. Eles desceram de Tessalônica e foram até Bereia. Foi quando Paulo ele vai para o litoral, né? E Silas e Timóteo eles eles continuam ali em Bereia, né? Então o verso 15 ele vai dizer assim, ó: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, Paulo e Silas eles ficaram em Bereia, Paulo foi para o litoral, depois os homens que levaram Paulo para o litoral levou Paulo até Atenas e Paulo falou, ó, depois é para eles se juntarem comigo novamente, né? E no verso 16, Paulo já está em Atenas. É quando Paulo ele se revolta com toda a idolatria que existia naquele lugar, né? Ele acaba se revoltando porque o único Deus que tem que ser adorado é o Deus Altíssimo, Jesus Cristo e Espírito Santo, né? Os três que formam um só, tá bom? Nós ainda vamos falar sobre isso aqui. O verso 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Aí é quando ele encontra, né? Paulo, primeiro ele vai se indignar, ele entra em discussão com alguns judeus, né? E é quando ele começa a falar com esses homens que eram sábios na época, né? Que eram os filósofos, os epicureus e os estoicos, né? Eles eram estudiosos, digamos assim, né? Eles eram os estudiosos ali dos textos de Homero, de Platão, de Aristóteles, né? Então esses homens eles eram estudiosos, né? Aí está escrito aqui no verso 18: alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando Deus estrangeiro, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, verso 19. Então levaram a reunião do Areópago, onde lhe perguntavam: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando alguma ideia estranha e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então foi quando Paulo ele continuou falando ali, né? Ele teve esse encontro, né, com os epicureus e os estoicos para falar de Jesus. E para eles ali era estranho, porque era algo novo para eles. Então eles pararam para ouvir, né? E Paulo ele vai até esse Areópago, né? Que seria um lugar que administrava a cidade, né? Seria como se fosse uma subprefeitura, era como se fosse assim, né? Ou seria um lugar para ele tratar de leis também, né? Era um lugar, isso era na época, né? Eu já estudei sobre o Areópago, né? Quando eu estudei história, estudei muito sobre isso e é muito interessante. Então Paulo, no verso 22, ele começa a falar. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei
até um altar com essa inscrição: o Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. Ou seja, o Deus desconhecido, que eles chamavam a plaquinha lá, né? Tava lá escrito lá, o Deus desconhecido. Paulo fala: eu anuncio para vocês esse Deus desconhecido, né? Aí tá lá no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez ele e todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos em lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Eu acho interessante esse verso 27. Vou frisar aqui. Verso 27. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrar, embora não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, Deus, ele se revela para a gente. Ele está ali o tempo inteiro. A partir do momento que a gente dá um passo na direção dele, ele se revela para nós. Tateando significa pesquisar, analisar. É quando você está na parede aqui, ó, procurando algo, né? A luz está apagada, você está procurando ali o acendedor, e você está aqui tateando, procurando o acendedor. Seria isso. Então, quando você está examinando ali, né? Você vai encontrar Deus. E foi assim que eu conheci Jesus. Foi examinando as escrituras que Deus se revelou para mim. Uma vez eu falei num culto, quando você dá um passo na direção de Deus, ele dá dois na sua direção. É assim mesmo. Então Paulo, ele fala de Deus, que é o Criador dos céus e da terra. E isso foi lá no Areópago. E ele começa a falar de Jesus. E no verso 29, olha como está escrito, ó. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Deus, ele não habita, né, em Deus de pau, algo feito pelo homem, né? Deus habita em pessoas, né? Deus habita em você, na minha pessoa, né? E vocês veem que Deus, ele é contra a idolatria, tá? Fuja da idolatria. Fuja da idolatria, tá bom? Fique somente no que a palavra de Deus ela diz, tá bom? Fuja da idolatria, né? Seja de homens, seja de imagens. Isso quem tá falando é a palavra de Deus, tá? Tá lá em Atos capítulo 17, verso 29. Vocês podem conferir na Bíblia de vocês, tá bom? Bom, Paulo, ele prega ali no Areópago um discurso muito bonito, né? Muito bom. E no verso 32 está escrito assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram. A ressurreição dos mortos está em Daniel capítulo 12, quando está escrito lá: multidões que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. Então ele está usando o Velho Testamento, porque o Novo ainda não existia, tá bom? Então tinha algumas coisas escritas, né? O Tiago, algumas coisas assim. Evangelho de Tiago, né? O livro de Tiago, né? Mas eles usavam basicamente era o Velho Testamento, né? Então o verso 32 está escrito assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a eles e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com ele. Ou seja, algumas pessoas se converteram ali, né? Pessoas com coração cheio de idolatria. Elas veem se converter porque o Espírito Santo de Deus, ele purifica, né? Ele quebra barreiras, né? E a gente tem aqui então Dionísio e Damares, pessoas que se converteram a Jesus Cristo, acreditando que ele é o Salvador e que sim, vai ter um julgamento e vai ter a ressurreição dos mortos. Nós que estamos em Cristo, nós iremos receber a nossa recompensa, o nosso galardão. Mas quem não tiver
em Cristo, ele vai receber a sua sentença, né? E, bom, seria isso, né? A nossa lição foi o capítulo 17 inteiro, depois eu quero que os irmãos leiam na casa de vocês, tá bom? E é isso aí. Eu agradeço por tudo, Deus abençoe os irmãos. Tchau, tchau, continue estudando, tá bom? Deus abençoe os irmãos, tchau. Obrigado.